A Praça Tiradentes é um ótimo lugar para falar e pensar a arte pública. Como que a arte pública foi mudando assim e foi ficando diferente. É lógico que a gente não pode fechar um conceito e pensar a arte pública é isso, a arte urbana é isso, como se tudo isso já tivesse pré-dito, né? Por exemplo, a gente vê esse monumento, uma arte pública como um monumento, que até mais ou menos no século XIX a arte pública era muito isso, né? Então o monumento ele estava garantindo que uma certa estabilidade de governo e de modo de vida e de instituições ela se perpetuasse, né? Então tudo isso não deixa de ser arte pública, mas é feita realmente por um discurso hegemônico de poder. Então, que isso é na verdade a grande diferença de uma arte pública mais antiga, né? E a arte pública de hoje. Hoje o que a gente vê é que, na verdade, a arte pública ela tem vários discursos, né? E aqui na Praça Tiradentes acho um ótimo lugar para falar sobre isso, porque a gente tem esses monumentos que são uma arte pública mais clássica, né, digamos assim, porque pra gente a arte pública hoje é estar junto, de repente fazer parte dentro de um corpo coletivo, construindo junto alguma coisa, cozinhando ou fazendo uma manifestação meio arte, uma manifesta. Isso a gente sente muito mais que é uma arte pública hoje do que uma estátua. O que me diz essa estátua? Tem um grupo americano que eu gosto muito que chama Improve Everywhere. Eles já fizeram nado sincronizado em fonte pública, eles convocam as pessoas e fazem intervenções no metrô, em estações, sempre utilizando de humor, fazem musicais. Eles são bem divertidos, assim. Eu lembro que foi um grupo que me chamou bastante atenção quando eu comecei a pensar mais nesse tipo de intervenção mais performática e coletiva, né? Eu também comecei a me interessar por coletivos de artistas que fazem esses trabalhos na rua, né? Em São Paulo tem o coletivo Bijari. Eles são bem provocativos, né, de colocarem João Bobos no Largo do Batata, de jogar galinha em espaços de configurações super distintas na frente de shoppings. Então tem esse teor também de experimento social que eu acho bem interessante. Em Salvador tem o GIA. É um coletivo também bem provocativo, eles exploram essa precariedade também de carrinho de mão na rua, de colocarem degraus para os passageiros subirem nos ônibus. E também tem um outro coletivo de Belo Horizonte que chama Poro. Eles fazem intervenções mais poéticas. Esse trabalho se chama Ponto de Ómnibus. Ele está dentro de uma série de trabalhos que se aproveitam das configurações cotidianas de uma cidade para inserir um aspecto de surrealidade, provocação também desse espaço, né? Então é um trabalho muito simples, né? Porque consiste apenas na colocação de uma placa, né? É uma placa que se aproveita do design típico de placas de ponto de ônibus, né? A gente substitui o ônibus, a imagem do ônibus pela imagem do disco voador, coloca num poste. Geralmente eu convoco pessoas para fazerem parte dessa fila e auxiliar, né, nessa provocação. Pertencem simultaneamente ao mundo real e ao mundo irreal.
Bom, meu nome é Alexandre Vogler, trabalho... Bom, na verdade sou artista plástico, mas trabalho com arte em contexto público e sistemas de comunicação há mais ou menos uns 15 anos. Comecei a trabalhar com esse primeiro trabalho, na verdade foi um conjunto de intervenções realizadas coletivamente, ainda no final da década de 90, 99, virada para 2000, uma iniciativa chamada Atrocidades Maravilhosas. Aí eram, enfim, trabalhos em lambe-lambe, um conjunto de 20 artistas trabalhando na cidade. A gente acreditava piamente que a gente poderia realmente mudar parcialmente a paisagem da cidade por um determinado período. Isso vinha um pouco de uma ambição de tratar a cultura visual da cidade como um fator relevante para a construção do nosso pensamento. A interferência urbana foi meio absorvida pelos meios naturais, assim, tipo o grafite principalmente. Então, quando se fala hoje em dia de fazer interferência urbana, muitos falam, não, você faz grafite e tal. E é um trabalho diferente, o que eu faço e o que o Vogler faz, principalmente. Eu acho que mudou também uma ingenuidade que a gente tinha com atrocidades, que era assim, não, a gente vai fazer, sei lá, eram ao todo mais de 5 mil cartazes. Eram 20 artistas com, sei lá, 150 e tantos cartazes cada um. Então tinha aquela imaginação nossa que a coisa, pelo tamanho, né, a gente ia impactar na cidade. No lugar que a gente coloca, o trabalho que a gente colocou, as interferências do Atrocidades, era um lugar meio tomado emprestado da publicidade, que a gente já está acostumado a ver publicidade o tempo todo ocupando aquele espaço. Então, quando você vê uma imagem que não está vendendo nada, na verdade você se atrai a ela por um outro motivo. Quer dizer, o trabalho que eu fiz que teve mais, sei lá, impacto que tem até hoje é o ônibus incendiado, que na verdade são umas 4 chaminhas de 10 centímetros, 12 centímetros. Eu colei numas 20 placas no Rio, então até hoje tem essa leitura daquele trabalho, mas o trabalho que eu fiz no Atrocidades, quer dizer, sumiu na tarde que eu colei. Tiveram trabalhos que foram colados num dia e foram retirados no dia seguinte, como tiveram outros que ficaram também até o papel gastar e acabar, entendeu? Então também tem também em uma tarde o trabalho colado na Rio Branco, se for comparar com a visualização de uma exposição dentro de uma galeria, mais gente viu o trabalho na rua, e isso continua sendo, né? Não muda em 15 anos que a gente está dentro disso, trabalhando. Mas o trabalho na rua também é outra coisa que também se transforma num outro ponto de vista da arte na rua, que também é um espaço que também é um espaço de publicidade. Então você faz um trabalho na rua, as pessoas, quem fez isso, quem fez aquilo. Então quando você tem uma sequência de trabalhos realizados nesse campo, acaba que vira uma assinatura. Perguntando sobre estética, acaba que vira não é uma assinatura, mas às vezes as pessoas veem o trabalho e falam, não, isso aí foi fulano que fez, foi ciclano que fez. Eu acho que vai ser um grande sucesso. Como se vê, já a gente aqui no meio da encruzilhada, a gente está testando. A ideia é que todo mundo possa intervenir e possa fazer parte da obra. Porque é uma coisa importante na obra do Opavivará, é a presença das pessoas que ativam as obras. Sem as pessoas, as obras dele são solamente um objeto, mas as pessoas fazem parte da obra. Quando eu te desço para o lado e seu olhar, o meu desejo é que eu possa te beijar, sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo se ver prazer. Eu não consigo um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração, e é pra você que eu canto essa canção. Tu acredita a frase da garota? Não quero conhecer. Eu não conheço nem quero conhecer. A arte urbana para ela é uma coisa... A arte menor, é a elite do pensamento humano. Não pode ser compartilhada com gente comum. Entendi. Você trabalha na cidade porque você assim. é um filósofo. Entendi. Não interessa a ninguém. Então os caras querem saber o seguinte: por que eu me preocupo com as pessoas? E qual o grau de eficiência que eu acho que eu tenho
qual o retorno que eu tenho de lidar com um público desse? Porque arte para ele é um problema meu, assim. Eu vou botar uma moeda aqui, é uma obra de arte. Aí ela bota uma moeda, bate uma foto e faz um discurso de horas sobre aquela foto. E o meu trabalho, meu irmão, eu dei sorte que eu comecei a mesa. Então eu mostrei várias paradas na rua e o público interagindo. Eles querem saber da eficiência. Eu falei para eles assim, olha, artista não tem que ser eficiente. Quem tem que ser eficiente é o ativista, que ele tem que ter comunicação mesmo. Direta, ele precisa disso. Então, o Marighella sequestrou uma rádio quando era guerrilheiro, porque tinha que ter eficiência, 600 quilômetros de difusão. Se eu quisesse eficiência, eu não fazia micropolítica, porra. Mas imagina, eles não ligam nada pra ninguém, é uma coisa impressionante. Arte urbana com ideia de arte moderna. Os caras pensam como artistas modernos, entendeu? A mesma hierarquização. Sim. Enquanto que a gente aqui vai na rua, porque muda o ponto de vista, não quer mais pensar dessa maneira. Eu tenho o maior interesse no Caribe, no Caribó, na praça, que tal, assim. Podia falar assim, olha, não tem condição de fazer meu trabalho aqui, que não é um cubo branco, as pessoas não vão conseguir perceber o trabalho, porque fica essa interferência. Que dilui o espaço. O que eu quero é isso. Cultural Setembro, daqui a pouco, ainda temos as barracas de comida até as 7 da noite. Aproveitem, quem ainda não comeu, coma, quem ainda não bebeu, beba. E daqui a pouco chega aí, Centro Carioca de Design, Estúdio X Rio, Praça Tiradentes, número 48, casinha amarela, do lado direito, vocês devem ser esquerda.